Olá, pessoal. Alguns alunos têm me abordado sobre a seguinte pergunta. Professor, por que essa guerra? Quer saber? Então não sai daí, venha comigo. A guerra começa já há mais de 70 anos, onde nós temos o início ligado à guerra Israel versus palestinos. Palestinos ligados à questão árabe e hoje está mais voltada para Israel, Hamas. Só que a gente tem aí um histórico de cerca de 70 anos para contarmos aqui, para você entender melhor o que está acontecendo. O passado explica bem o presente. Então vamos lá. Se a gente observar onde 1947 nós tivemos a criação do Estado-nação Israel, portanto Israel virou uma nação, um país, claro que isso é muito bem visto, pois Israel foi criado para se corrigir uma situação horrível que aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial, corrigindo o holocausto nazista horroroso que aconteceu contra os judeus, certo? Só que, infelizmente, da mesma forma que se teve um acordo, incluindo a ONU, para que se criasse o Estado de Israel, nós tivemos também um acordo para que se criasse o Estado-nação da Palestina. Então, isso não aconteceu. Houve uma situação já de início conflitante. Mas antes mesmo desta situação geopolítica pós-Segunda Guerra Mundial, a gente verifica aqui sobre a questão da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial terminou e a gente passou a ter uma região chamada da Palestina, uma outra região chamada da Transjordânia. Essa região, ela era ocupada, administrada pelo Reino Unido da Grã-Bretanha. Então, esta geopolítica da Primeira Guerra Mundial foi modificada, conforme eu falei, em 1947, quando o Estado de Israel foi criado. O Estado de Israel seria estas regiões de cinza mais claro, e as demais regiões de cinza mais escuro seriam as regiões ligadas ao que deveria de ser o Estado-nação, a Palestina. E Jerusalém seria considerada uma região internacional, uma cidade internacional, não incorporada nem para os israelenses, nem para os palestinos, porque Jerusalém ela é muito importante para as três principais religiões monoteístas do mundo, onde a gente encontra o cristianismo. Jesus Cristo habitou a região de Jerusalém. A gente também verifica uma outra região monoteísta muito importante, que é o islamismo. Maomé também habitou esta região extremamente importante para o islamismo, e para o judaísmo, a questão do Abraão, que também habitou estas terras. Jerusalém, então, seria considerada uma área internacional em 1947. Pois bem, só que em 1949 houve a Primeira Guerra entre árabes e Israel, juntando Egito, Síria, Líbano, Iraque e os palestinos. Veja bem, Egito, Síria, Líbano, Iraque e os palestinos. O que acontece? Israel ganha e anexa 79% da região originária da Palestina. O que nós vimos aqui, a região da Palestina inicial, que pós Primeira Guerra Mundial, era ocupada, era administrada pela Grã-Bretanha. Então, a gente tem, em 1949, esta situação geopolítica, onde Israel avança com a sua anexação, com cerca de 79% da região originária da Palestina, pós Primeira Guerra Mundial. E agora, em 1949, Israel promove com esta vitória uma grande anexação territorial, formalizando-se a região da Cisjordânia e a faixa de Gaza nas mãos dos árabes, onde a Jordânia teria a administração e os palestinos estariam ali vivendo sem o seu Estado-nação. Avançando para 1967, a gente verifica uma outra guerra, a chamada Guerra dos 6 Dias, onde, mais uma vez, Israel se torna vitorioso e anexa Jerusalém Oriental. Veja bem, Jerusalém, na primeira proposta, não era para ser anexada por ninguém.
porque era uma terra, e é uma terra sagrada para as 3 religiões monoteístas citadas: judaísmo, islamismo e cristianismo. E Israel anexa Jerusalém Oriental, onde já havia anexado Jerusalém Ocidental. Jerusalém, então, foi partida no meio. Os israelenses teriam acesso a Jerusalém Ocidental, mas depois de 67, eles anexaram também Jerusalém Oriental, anexando a Cisjordânia, anexando as colinas de Golã, a faixa de Gaza e a península do Sinai. Lembrando que as colinas de Golã eram da Síria e a península do Sinai era do Egito. Então Israel anexou fortemente um território imenso, como vocês vão ver aqui. 1967. Vocês vão ver aqui a península do Sinai, um grande pedaço do Egito foi anexado, aqui agregado aqui a faixa de Gaza. A Cisjordânia, que deveria de ser dos palestinos, foi anexada por Israel, e as colinas de Golã, que eram da Síria, foram anexados por Israel. Então Israel, ele lança uma proposta muito forte de anexação de territórios. E em 1967 a gente tem esta configuração geopolítica. Dando continuidade, em 1973 tivemos mais uma guerra, a chamada Guerra do Yom Kippur, onde nós tivemos basicamente Egito e Síria contra Israel. Foram os estados-nação, os países que tiveram suas terras anexadas, né? As colinas de Golã, que era da Síria, foi anexada pelo Israel, e a península do Sinai, que era do Egito e foi anexada por Israel. Aí a gente teve essa seguinte situação. Em 1973, o Egito tinha o objetivo de recuperar Sinai e Golã, Síria. O que aconteceu? Israel vence esta guerra de novo, só que em 1982, Israel fez, em 1979, um tratado de paz entre Israel e Egito. Em 82, com a resposta do tratado, consequência do tratado de paz ocorrido em 1979, tivemos em 1982 esta situação geopolítica estabelecida no território. Aqui, a península do Sinai foi devolvida e a gente passa a ter aqui esta configuração. Continuamos com a Cisjordânia nas mãos de Israel, a faixa de Gaza também, onde os palestinos sem Estado-nação habitavam em 1982 e habitam hoje, e as colinas de Golã não foram devolvidas para a Síria, inclusive até hoje. Se a gente continuar avançando nesse entendimento, chegaremos em 2005, onde Israel se retira da faixa de Gaza, deixando para os palestinos. Houve, então, eleições com a disputa entre Hamas e o Fatah, que é ligado à autoridade palestina, onde está na Cisjordânia. A autoridade palestina está na Cisjordânia. Hamas ganha, a princípio, democraticamente, a faixa de Gaza nas urnas, porém, inicia logo após essa vitória uma escalada de expulsão e mortes de pessoas contrárias ao seu domínio. Inclusive, expulsou a outra parte, o Fatah expulsou a autoridade palestina, representada pelo Fatah, e aí Hamas assume completamente o poder da faixa de Gaza, promovendo guerras civis e terrorismo interno, porque deixou de ser uma democracia. Inicialmente, o Hamas ganhou o processo por urnas, o povo votou ali na faixa de Gaza, o povo palestino votou na sua representatividade, só que, infelizmente, o Hamas parte para o princípio de matar, expulsar, e numa situação de guerra civil não houve mais eleição nenhuma. O Hamas assume de forma autoritária e, em muitos aspectos, com ações terroristas para dominar a faixa de Gaza. E assim segue até hoje. Chegando numa situação atual, hoje, o primeiro-ministro de Israel, que Israel não é presidencialista, o Israel é parlamentarista, então nós temos a representatividade do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, promove uma expansão de territórios sobre os palestinos, impondo ocupações em Gaza, ocupações na Cisjordânia, funcionando da seguinte situação. Quem é palestino, ele recebe opressão de Israel,
ele tem uma série de direitos negados. É como se fosse uma pessoa com menos direitos de cidadão frente a um israelense. Então, um judeu israelense, ele tem muito mais garantias legais de cidadania do que um palestino, visto que os territórios que deveriam de ser um país, Palestina, eles estão sendo administrados por Israel. Então você tem a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Em um determinado momento, vem Israel e diz: este assentamento aqui de palestinos deixa de ser dos palestinos e passamos a ter um assentamento de judeus ligados a Israel. Então, vários palestinos devem sair daquela região, ou de uma parte da Cisjordânia, ou de uma parte da faixa de Gaza, para entrarem os cidadãos israelenses, os judeus. Então, os palestinos foram recebendo essa situação de expansão territorial, onde Benjamin Netanyahu, de extrema-direita, não respeitou os direitos que a Palestina deveria de ter, mesmo não tendo ainda um país-nação, Estado-nação estabelecido. Os conflitos se prolongaram até, infelizmente, chegarmos no fatídico dia 7 de outubro de 2023, onde o Hamas invade Israel numa escalada terrorista sem precedentes. Uma situação horrível, onde o Hamas começa por terra, por ar, lança mais de 500 foguetes de uma vez só. Muitos caíram no território israelense. E na mesma hora que lançam uma ofensiva por ar, eles lançam uma ofensiva por terra, promovendo um terror horrível. Imediatamente eles chegam a uma festa, considerada uma festa rave, onde um brasileiro comandava essa festa, o pai do DJ Alok, e aí a gente passa a ter quase 300 pessoas fuziladas, mortas, ali, naquele momento. E aí, essa escalada de violência terrorista sem precedentes abre um fronte de batalha, onde pessoas civis, como eu, como você, sem absolutamente armamento nenhum, começam a ser fuziladas, mortas, com granadas, com armas pesadas. Isso é um absurdo. Jamais devemos chancelar qualquer ato terrorista como esse. Agora, há um dia, 2 dias atrás, a gente verificou bebês sendo mortos, decapitados. Isso não é possível. A gente não tem como poder assumir um lado. Se de um lado Israel parte para esta situação, onde mostrei para vocês uma anexação de territórios ao longo desses 70 anos, por outro, o grupo Hamas está absurdamente equivocado, com atos terroristas extremamente violentos, que jamais poderemos aceitar. Isto é um absurdo. Não podemos aceitar atos de terrorismo de nenhum dos lados. O Estado de Israel, o Estado-nação de Israel, tem que aceitar que seja imediatamente criado o Estado-nação da Palestina, para que a situação não entre numa escala de violência muito mais grave do que a gente já está vendo. Há 70 anos a gente vem verificando mediação da ONU para que aconteça a criação do Estado-nação da Palestina. Não é possível que em 2023 isso ainda não tenha acontecido. Precisamos da criação do Estado-nação da Palestina, país Palestina, imediatamente, porque a situação geopolítica configurada aqui nesse esquema indica na seguinte situação: os grupos árabes com táticas de guerrilha, os citados aqui, que inicialmente são considerados também para alguns grupos políticos, para outros grupos com táticas de guerrilha, o Fatah, que envolve os palestinos, mais ligados aqui à faixa da Cisjordânia, onde nós temos o 2, Cisjordânia, a autoridade palestina, e você tem o grupo Hezbollah, que está aqui no Líbano, 8, Líbano, que faz a fronteira com Israel, só para deixar registrado. O Hezbollah já entrou também há 1 dia e meio atrás, mais ou menos, já está lançando foguetes contra Israel. Aqui, ó, onde tudo isso está fervilhando, uma situação horrível, a faixa de Gaza já teve água cortada, acesso a alimentos cortados, já teve a energia elétrica cortada. Estão vivendo, as pessoas que estão aqui dentro estão vivendo uma calamidade horrorosa. E nós temos também uma situação onde a faixa de Gaza ela é ocupada por cerca de 2 milhões de palestinos. O Hamas são 40 mil. O Hamas não é a Palestina. A questão dos palestinos não tem a ver com a
truculência terrorista do Hamas. O Hamas não representa necessariamente o povo palestino. Mas o povo palestino precisa imediatamente que seja estabelecido o seu Estado-nação. O povo palestino não aguenta mais ficar sem o seu próprio país. Aí você tem aqui o número 1, Colinas de Golã, ainda sendo anexada por Israel e não devolvida para a Síria. Então, número 1, Colinas de Golã, Síria. Território, que vem o asterisco, territórios reivindicados, onde a gente encontra conflitos. Aí você, Cisjordânia, Autoridade Palestina, número 2. 3, a propriamente dita faixa de Gaza, onde Hamas reivindica o controle, como já o tem, mas de forma questionável e por muitas vezes violenta com atos terroristas. Você tem o Estado de Israel, que é tudo isso daqui. O 5 é o Egito. 6, o Mar Vermelho. 7, a Síria. 8, o Líbano. 9 é o Mar Mediterrâneo. Mediterrâneo vem de meio, quer dizer, é um mar que está no meio de 3 continentes. A Ásia, no caso aqui o Oriente Médio estudado. A África, o Egito faz parte da África. E um pouco acima a Europa, meio Mediterrâneo. Aí você tem aqui o Mar Morto 10. E poderíamos colocar um 11 aqui, ó, ao comprido, que é a Jordânia. O J é Jerusalém, que deveria de ser Jerusalém Oriental, ocupada pelos palestinos, Jerusalém Ocidental, ocupada pelos israelenses, mas na verdade Jerusalém deveria de ser até uma terra internacional. Então a gente tem muita coisa aí ainda a ser resolvida. E aqui o T é a capital de Israel, Tel Aviv. Então, seguindo a sequência do raciocínio, 1982, a gente teve essa situação que segue hoje sem mudanças. Hoje a gente tem Israel o cinza, mas as partes alaranjadas ainda são também consideradas território de Israel. As colinas de Golã, que deveriam de ser da Síria, são de Israel. A Cisjordânia, que deveria de ser do povo palestino, é considerado de Israel. A faixa de Gaza, que deveria de ser do povo palestino, é considerado de Israel. Então não temos como seguir adiante nesta loucura chamada guerra Israel-Hamas. Hoje, mas ao longo de 70 anos, guerra Israel-Árabes. Especificamente os mais prejudicados, Israel-palestinos. Não dá para assumir um lado. Israel tem a sua truculência e o Hamas tem as suas ações terroristas. O lado que nós devemos estar é o lado da humanidade. Mais uma vez eu repito, imediatamente que se crie o Estado-nação da Palestina, é a principal solução a ser seguida e que essa guerra acabe imediatamente, em nome da humanidade de todos nós. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.